Olha, a gente tem aqui uma confusão daquelas envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, lá do STF, e o Gabriel Galípolo, diretor do Banco Central. O assunto? Encontros secretos. E a história, bom, ela tem tantas versões, tantas idas e vindas, que virou um verdadeiro quebra-cabeça. Mas no fim das contas, o que realmente importa se resume a uma única pergunta. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar e que a apuração da imprensa colocou na mesa. O ponto central é que as versões dessa história, elas simplesmente não se encaixam, sabe? E é exatamente aí, nessas contradições, que a gente vai mergulhar agora. Ok, vamos começar pelo básico, pelo único ponto em que todo mundo concorda. Tanto o ministro Moraes quanto o Gabriel Galípolo confirmam. Sim, o encontro rolou. Mas aí vem o detalhe, o pulo do gato. A tal reunião não estava em nenhuma agenda oficial. Zero, nem na do ministro, nem na do diretor do Banco Central. E aqui a história ganha um tempero, digamos, irônico. Porque um pouco antes de tudo isso estourar, o Galípolo fez um discurso todo focado na transparência do Banco Central, falando que tudo lá é registrado, só que convenientemente, essa conversa específica com Moraes ficou de fora, escondidinha. Curioso, né? Para não dizer outra coisa. Bom, com a pressão aumentando, o ministro Moraes teve que vir a público dar uma explicação oficial para esses encontros e, segundo ele, o motivo era bem específico: discutir uma sanção que ele sofreu baseada numa lei americana. Então, para a gente entender o álibi do ministro, a gente precisa saber o que é essa tal de Lei Magnitsky. De forma bem simples, é uma lei dos Estados Unidos que serve para punir autoridades de outros países por coisas pesadas como corrupção ou violação de direitos humanos. E o Moraes, pois é, foi alvo de uma sanção com base nessa lei. Certo, então vamos resumir a versão oficial. Foram duas reuniões, uma em agosto, outra em setembro. O papo era sobre a tal sanção e, segundo a nota do ministro, e essa parte é importantíssima, as reuniões aconteceram logo após a aplicação da sanção. Guardem bem essa expressão, logo após. Ela vai ser crucial. Beleza. Agora, é aqui que a versão oficial começa a fazer água. É só a gente pegar o que o próprio ministro falou e comparar com as datas dos acontecimentos que os problemas aparecem. Olha só o problema. A sanção contra o Moraes foi aplicada no dia 30 de julho. A primeira reunião, segundo a própria versão dele, só foi rolar no dia 14 de agosto. Isso dá 15 dias de diferença. 15 dias. Chamar isso de logo após é, sinceramente, esticar muito a corda, né? E não é só o tempo que não bate. A nota oficial do gabinete do Moraes ainda veio com um erro de informação bem básico. Diziam lá que o banco BRB foi comprado pelo Master. Na verdade, foi o contrário. Pode parecer um detalhe pequeno, uma bobagem, mas quando se solta um comunicado oficial com erros assim, a credibilidade toda fica arranhada. E a coisa não para por aí. A imprensa levantou que o ministro já soltou 3 notas explicativas diferentes sobre o mesmo assunto. E a cada nota, a história muda um pouquinho. Sabe como é, né? Essa troca de versões só joga mais lenha na fogueira da desconfiança. Olha, se a história oficial já estava meio bamba por si só, ela praticamente desaba quando a gente coloca na mesa o que os jornalistas descobriram. Agora a gente vai ver as informações que vêm de fora do gabinete do ministro. E aqui vem a informação que pode mudar o jogo todo. A jornalista Malu Gaspar, que foi quem trouxe a história à tona, diz que os encontros que ela noticiou aconteceram em julho. Pensa bem, se isso for verdade, a desculpa da Lei Magnitsky simplesmente não existe, porque a sanção só veio no final de julho. O álibi inteiro vai por água abaixo. E tem mais, não foi só um encontro, parece. A intensidade da comunicação entre eles é algo que chama muita atenção. O jornal O Estado de São Paulo trouxe um número que, olha, é de cair o queixo. 6. Isso mesmo, 6 ligações, do ministro para o diretor do Banco Central, em um único dia. Aí fica a pergunta no ar. Precisava de tudo isso? De 6 ligações num dia só para falar da tal sanção? A frequência parece um pouco exagerada para a justificativa que foi dada, não acha? Então, no fim das contas, a gente chega num beco sem saída. De um lado, a gente tem a versão oficial, que, como vimos, está cheia de furos, e do outro, a gente tem a versão da imprensa, com informações que batem de frente com a história contada pelo ministro. Vamos colocar as duas versões lado a lado para não ter dúvida. A do ministro diz: reuniões em agosto e setembro, o motivo foi a sanção e o contato foi tranquilo, algumas reuniões. Já a da imprensa diz: encontros em julho, o motivo a gente não sabe e o contato foi super intenso, com várias ligações. São duas narrativas que não poderiam ser mais diferentes.
E isso nos deixa com uma conclusão bem direta, não tem muito para onde correr. Ou os principais jornais do país combinaram de inventar uma mentira juntos, ou o ministro não está contando a verdade. Simples assim. No final, a pergunta lá do começo continua no ar. Porque quando a versão de uma autoridade pública tão importante começa a se contradizer com os fatos, o problema deixa de ser só um encontro fora da agenda. A questão passa a ser muito maior. É sobre a confiança que a gente pode, ou não, ter nas nossas instituições. E encontrar essa resposta, bom, por enquanto fica com cada um de nós.